Sr. Presidente em exercício, Sr. Segundo Secretário, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, cidadãos e cidadãs. Estamos hoje a apreciar a proposta 346-CM 2026, que tem a ver com a recondução do Sr. Pedro Manuel Paiva como Provedor Municipal dos Animais de Lisboa por exercício de mandato de 4 anos. Nós pensamos que é bom que os senhores deputados, os cidadãos e as cidadãs de Lisboa tenham conhecimento das condições em que esta proposta vai ser apreciada e a eventual recondução vai ser votada. Alguns colegas, membros da 4ª Comissão, já aqui o referiram, mas no mandato anterior, quanto à primeira nomeação e face às reservas existentes, foi ouvido não só o candidato a provedor, mas também um leque alargado de associações de proteção animal. A audição que foi presencial e realizada nesta sala e em que todos puderam exprimir e ser a todas essas associações, algumas das quais aquelas que nós propusemos que fossem ouvidas também para esta recondução, e elas foram ouvidas isso foi útil e foi esclarecedor para a decisão de todos os deputados que participaram nessa eleição. Neste mandato foi ouvido, por proposta do Partido Socialista, o candidato à recondução, que teve a oportunidade de falar e responder às questões sobre o trabalho desenvolvido e sobre o trabalho que se propõe realizar caso seja reconduzido. O Partido Socialista, na sequência da audição do provedor, considerou necessário ouvir a SOS Animal Portugal e a Animal, associações com um serviço público reconhecido, como associações de proteção animal, e que tinham feito chegar aos deputados municipais uma longa exposição em que manifestavam a sua oposição à recondução do atual provedor, fazendo várias acusações à forma como exerceu o seu mandato e explicando por que razões essa recondução não devia ter lugar. Apesar desta proposta, a reunião que foi apresentada em nome do Partido Socialista pela minha camarada Elisa Madureira, apesar disso, a reunião em que ela foi apresentada terminou por decisão do seu Presidente sem que ela tenha sido colocada à votação. Na reunião de hoje, que foi a reunião seguinte, a senhora deputada Elisa Madureira começou por propor que esta proposta fosse votada como questão prévia antes da discussão do parecer. O que aconteceu? O PSD, numa atitude sem precedente, oposto a essa audição, fazendo com que os partidos com que está coligado, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, impôs a lei da rolha e impediu que a 4ª Comissão Permanente ouvisse as associações de proteção animal. Não me recordo em nenhum dos meus mandatos como deputado municipal que se tenha verificado uma situação como esta de recusa de ouvir associações com provas dadas e serviços prestados, neste caso na proteção animal. Não percebemos por que razão o PSD tem medo de ouvir essas associações sob a recondução do atual provedor. A promessa de ouvir as associações a partir de setembro, que já foi aqui referida pela senhora deputada Cláudia Madeira, nada tem a ver com esta questão, porque neste momento o que está em causa é a recondução do provedor. Era sobre essa matéria que as associações queriam ser ouvidas e foi isso que foi recusado. Portanto, em setembro os temas serão outros, já se discutiu a questão da recondução do provedor. Face o PSD, o ter impedido esta audição, não prestou nenhum serviço ao provedor. Inclusive, deu a ideia de que o provedor era uma entidade quase como cercada para que ouvir umas associações que poderiam pôr em risco essa recondução. Face a este comportamento e na impossibilidade de ter ouvido na Comissão as associações, dizemos não à recondução do atual provedor e votaremos contra essa recondução.